Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar da relação que ocorre entre a adição e a subtração. São justamente o que? As operações inversas. Então nós temos a seguinte situação. A professora Rita lançou um desafio semelhante para a turma. Relacionar os números 200, 150 e 350, usando operações. Vejamos como Carmen e Jorge fizeram essas relações. Primeiro, fizeram a adição entre 200 e 150, resulta em 350. Depois, adicionaram 150 a 200, que também resulta a 350. Em seguida, fizeram a subtração de 350 menos 150, que resulta em 200. Da mesma maneira, fizeram 350 menos o 200 agora, resulta em 150. Carmen e Jorge perceberam então que havia o quê? Uma relação entre as adições e as subtrações efetuadas. Por exemplo, quando você soma 200 mais 150, resulta em 350. Mas se eu pegar este resultado e diminuir de um dos valores, no caso aqui o 150, 350 menos 150, resulta no outro valor que utilizamos, que no caso foi 200. Da mesma maneira, eu posso pegar o número 350 e agora fazer a diferença com o 200. Isso vai me resultar no 150. Por isso, dizemos que a adição e a subtração são operações inversas. Você pode constatar que essa relação entre a adição e a subtração se verifica sempre. Olha aqui os exemplos. Eu vou pegar agora 45 mais 20, eu tenho 65. Para comprovar que isso está correto, eu posso pegar o resultado, que é 65, né, a soma ao total, e diminuir de uma das parcelas. No caso, eu fiz a subtração com o número 20. Então, tem que resultar na outra parcela, que é exatamente o 45. Da mesma maneira, eu posso pegar o 163, tá, e somar com 231. Me resulta, tá, em 364. Para verificar, eu posso pegar o total, que é 364, e diminuir de uma das parcelas. No caso, vamos utilizar aqui o 163. Deverá dar como resposta o 231, tá, que é exatamente a outra parcela. Assim você consegue verificar a relação que existe entre a adição e a subtração, que são as operações inversas. Outra situação bastante importante é o que nós chamamos de prova real. O que é a prova real? Para sabermos se uma conta está correta, podemos tirar o que nós chamamos de prova real, ou seja, uma verificação. Para isso, usamos a operação inversa. Da adição, operação inversa, subtração. Da subtração, a operação inversa é a adição. Observe aqui que eu tenho a adição do número 235 mais 123. Me resulta em 358. Para verificar se essa adição está correta, eu utilizo a prova real, verificando através da operação inversa da adição, que é a subtração. Então, eu pego a soma ou total, que é 358, e vou subtrair de uma das parcelas. No caso aqui, do 123. Tem que resultar a outra parcela, que é igual a 235. Portanto, ao fazer isso, você comprova que sua adição está correta. Ou seja, na adição, usamos a subtração, pegamos o total e subtraímos. A segunda parcela, no caso, o resultado deverá ser igual ao valor da primeira. Podemos também pegar a primeira, tá certo? E o resultado será a segunda parcela. Aqui na subtração, eu tenho o número 456 menos 121. Resulta em 335, tá? Que é a diferença, tá certo? Então, lembrando que 456 é o minuendo, o 121 é o subtraindo, o 335 é o resto ou a diferença, que é o nosso resultado da subtração.
Então eu pego aqui o 335 e vou somar, tá, ao subtraindo. Ao somar ao subtraindo, vai me resultar no maior valor, que é o meu minuendo. Portanto, a minha subtração ela está correta, ok? Para finalizar, nós temos aqui o número 3.624 mais o número 1.214, tá? Então, na adição, eu tenho aqui, ó, as parcelas, né? 3.624 mais 1.214 vai me resultar em 4.838, que é a soma ou total. Aí eu posso verificar isso, ó, fazendo a subtração. O 4.838, como é o resultado, na subtração ele é o maior valor, ele será o minuendo, o 3.624 será o subtraindo, e 1.214 corresponde à minha diferença, ou seja, eu posso verificar através da operação inversa. Do total, você vai tirar uma parcela e o resultado será a outra parcela, é o que comunica aqui a nossa querida amiga. Uma outra subtração aqui, uma outra situação é pegar 6.384 menos 1.243. O minuendo, o maior valor, 6.384. O subtraindo, 1.243. E me resulta, tá, em 5.141, que é o resto ou a diferença. Eu posso comprovar isso fazendo a operação inversa. A operação inversa da subtração é a adição. Então, eu vou pegar aqui o resultado, que passa a ser o meu maior valor, que é o minuendo, mais 1.243, que passa a ser o subtraindo, né? No caso aqui são as parcelas, já que eu estou falando de adição. 5.141 é uma parcela, 1.243 é outra. Resulta, então, em 6.384, tá? Então, você consegue comprovar se está correto através da operação inversa, que nós chamamos de prova real. Então, aqui fica a nossa saudação, felicidade, saúde, e não esqueça de curtir o nosso canal. Aquele abraço!